Meus amigos, que sejam todos bem-vindos a essa corrente de luz, de amor, que está sendo formada no momento em que estudamos juntos o Evangelho e a doutrina espírita. Que todos nós possamos estar conectados para juntos sentirmos o amor de Jesus, do nosso Pai maior, dos nossos amigos espirituais, os nossos protetores e também os mentores da Casa de Augusto Silva. Que seja um momento em que possamos nos sintonizar com o universo e com o coração cheio de fé e com a esperança de estarmos sendo amparados em todos os momentos. Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Sabemos que estamos vivendo um momento em que a humanidade sofre com tanto desamor, desatinos, medos, insegurança. Por isso, o Centro Espírita Augusto Silva leva até você uma palavra de conforto, pois somos sustentados pela doutrina espírita que nos esclarece e o Evangelho de Jesus que nos consola. E nós vamos iniciar o nosso estudo buscando uma resposta para uma indagação. Se formos chamados agora pelo plano espiritual, como será a minha prestação de contas com o alto? Estou aberto para o futuro, para o novo? Ou será que eu estou vivendo todos os dias aqui com a juventude de alma, confiando plenamente que existe um controle do alto sobre a minha vida? Ou estou vivendo com memórias, querendo controlar tudo e todos? Quer dizer, com o coração envelhecido. Por isso, a passagem do nosso estudo de hoje, ela está em uma das cartas de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, e nos diz o seguinte: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. As cartas de Paulo, elas nos trazem grandes ensinamentos. Sabem por quê? Porque Paulo, naquela época, buscava unir dois extremos. De um lado estava o povo hebreu, que era o seu povo, a sua vida, sempre na busca de uma conexão com o alto. E de outro lado, Paulo falava de um império que havia alcançado um grande desenvolvimento social. Roma havia conquistado o que todos naquela época queriam. Resumindo, eles alcançaram o desenvolvimento material. Então, de um lado estava Paulo, que buscava o crescimento espiritual, e de outro lado, Roma, extremamente envolvida no desenvolvimento material, perdendo a referência espiritual. Eu acho que é bom para nós fazermos uma avaliação com o que estamos vivendo hoje. É o mesmo terreno que o mundo de hoje está mergulhado. E Paulo veio nos trazer a mensagem do Evangelho como algo muito forte aqui dentro de nós. Todos nós sabemos que libertar a nossa alma das coisas que o mundo nos impõe é o nosso maior desafio aqui na Terra.
porque ainda não entendemos que tudo que temos aqui, nesta vida, é empréstimo de Deus, para que a gente cresça e busque o nosso aprimoramento, desenvolvendo os talentos que estão sublimados em nossa alma. As cartas de Paulo aos Romanos significam para nós hoje recebermos as cartas mais atuais. Parecem que elas estão sendo escritas nesse momento. Então vamos fazer uma avaliação da nossa vida e nos perguntar: como estou vivendo? Como o povo hebreu ou como o Império Romano? O Espiritismo, Consolador prometido, ele vem nos mostrar que devemos ter um olhar diferenciado para nós, para a nossa vida, por tudo que já vivemos até agora. E com as experiências adquiridas, nós vamos mudando devagar a nossa caminhada. E para isso é interessante nós observarmos alguns pontos importantes das cartas de Paulo. O primeiro deles, Paulo se baseia na lei de adoração. Vamos entender um pouquinho sobre a lei de adoração, trazendo para o nosso dia a dia. Então vamos ver um exemplo. Todo ser humano é atraído aqui na Terra por algo que ele adora. Então basta sabermos quais são os meus desejos. Por quê? Porque nós nos tornamos aquilo que adoramos. Esse é o ponto-chave. No livro Pensamento e Vida de Emmanuel, esse livro aqui, ó, de Martins Peralva, nos ensina que aquilo que eu adoro molda por dentro, molda as minhas atitudes, o meu comportamento e, consequentemente, moldando as emoções. Então vamos ver um outro exemplo para que a gente possa entender o que atrai o meu psiquismo. Se eu sou uma pessoa que passo a minha vida preocupando somente no ter, vou passar grande parte do meu dia buscando acumular bens. Aqui nós podemos lembrar do Evangelho. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o teu coração. O segundo ponto importante das cartas de Paulo, o ambiente. Onde está situado aquilo que eu valorizo, aquilo que eu adoro, é o ambiente que vai nos prender o coração. É lá que vamos viver, porque nós nos tornamos aquilo que adoramos. Terceiro ponto. Quando Paulo coloca para nós, como primeiro ponto, a lei de adoração, ele quer nos ensinar ou nos mostrar por que não adoramos a Deus. Porque nós nos tornamos aquilo que adoramos. Todos nós queremos crescer espiritualmente. Os potenciais da divindade que estão em nós, eles vêm à tona e, consequentemente, conseguimos refletir a energia divina que existe aqui dentro. Somente assim vamos entender o motivo da nossa estada aqui na Terra, da nossa encarnação. Por que será que nós não conseguimos adorar a Deus? Porque trazemos conosco um lado tentador, que é a propaganda do Império Romano. Cada um agora vai pensar:
O que me atrai constantemente? Em que eu sou tentado na minha vida? Aquilo que me vem forte, lá do fundo. Chico, nosso amigo Chico, definiu a tentação como sendo nós sairmos correndo de um cachorro muito bravo, mas querendo que ele nos pegue. A propaganda do Império Romano é muito mais forte em nossas vidas. É falar de César, do imperador, que ele era tido como Deus. O nosso maior problema é quando nos tornamos Deus. Passamos a adorar seres humanos. Eles passam a ser a minha referência. E com isso, vamos construindo em nosso psiquismo essa adoração por seres humanos, que passa a ser a medida de tudo na minha vida. Deixamos o nosso Pai de lado e passamos a buscar esta luz em seres humanos. A nossa referência religiosa fica voltada a pessoas que certamente irão falhar, como César falhou. Tem uma frase de Emmanuel que nós não podemos esquecê-la. Ele diz o seguinte: a providência divina não desce para errar conosco. Por isso, vamos voltar lá na passagem do nosso estudo. De maneira que cada um de nós dará conta de si, mesmo a Deus. Essa passagem, ela é estudada por Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que é este livro assim, aqui. No capítulo 50, com o tema que faz nos refletir muito, a qualidade das nossas ações. Será que se nós observarmos com muita atenção o momento vivido por nós hoje, sabemos que é o momento em que a humanidade sofre com os desencarnes em massa, com a desunião, com a violência, o medo, a insegurança. Se nós não refletirmos em profundidade, nós vamos aprender a construir, meus amigos, pontes em oceanos, e não vamos aprender a seguir as leis de Deus que trazemos em nossa consciência. O nosso maior desafio hoje somos nós conhecermos essas leis, que mesmo sabendo a existência delas em nós, nem sempre conseguimos identificá-las ou compreendê-las pela nossa imperfeição. É isso que o Emmanuel nos mostra nesta mensagem. O bem é tudo que é conforme as leis de Deus, e o mal é quando nos afastamos dela. Como podemos permanecer mais próximos da lei divina? Somos nós aproveitarmos cada oportunidade que a vida nos traz, abraçando todas elas e retirando lições, melhorando a vida. Para isso que nós estamos aqui reencarnados. E outro ponto que nós não podemos deixar de falar. Sabemos que os ensinamentos do Cristo, eles não se limitam em templos religiosos. O primeiro passo para todos nós, entendermos a imortalidade da alma, que a vida continua após a morte desse corpo. Estudarmos a imortalidade da alma, somos nós a entendermos que a existência de um ser é eterna. Com essa compreensão, passamos a sentir Jesus conosco,
compreendendo que a vida continua depois da morte desse corpo. Muitos religiosos trazem consigo que Jesus veio curar corpos, mas nós podemos ter a certeza que não, porque todos os corpos que Jesus curou, todos eles morreram. O exemplo de Lázaro, a filha de Jairo, os cegos e muitos outros. Jesus, ele veio nos trazer a mensagem do amor e também nos mostrar a nossa responsabilidade com a nossa melhoria íntima. Então, quando diz na passagem, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, como está a minha relação com Deus? Por quê? Porque a minha relação com Deus, ela irá determinar a minha relação com as outras pessoas. Sejam em casa, no trabalho, na casa espírita, onde eu estiver. Então vamos ver um ponto importante. Se eu me relaciono com Deus, como Ele sendo um superior, a minha relação com as pessoas que estão à minha volta será de dominação. Ou a minha relação com Deus, eu me sinto vítima. Existe um Deus que me pune, que me castiga. Todas as minhas relações serão de vitimismo. Estarei sempre vivendo na queixa, na lamentação, me fazendo de vítima. Se nós não nos sentimos amados e aceitos por Deus, vamos partir para todos os relacionamentos, quaisquer que sejam, em desvantagens, buscando sempre nos outros o preenchimento de um vazio que trazemos conosco. E queremos preenchê-lo com uma relação de dependência. Aqui nós podemos refletir que a nossa relação com Deus é falha. Jesus nos mostra que tudo tem o seu tempo. Vocês sabem qual que é o nosso maior problema? Queremos que tudo aconteça a nosso tempo, não entendendo que os frutos irão produzir na hora certa. Entendendo essa verdade, nós começamos a trabalhar em nós a ansiedade. Por quê? Porque quem controla os planos divinos é Deus. E somente vamos compreender essa verdade estudando os ensinamentos de Jesus. Jesus passou 40 dias no deserto. Tenho buscado o meu deserto íntimo para fazer, saber o que eu trago comigo, em que eu sou frágil, que muitas vezes não consigo resistir. Buscar o nosso deserto íntimo somos nós sabermos o que se passa conosco. Não temos o direito de criticar o outro, sem termos passado pelas mesmas provas. Julgamos o outro pela nossa ótica. Gostamos de falar o que o outro deve fazer. Não devemos falar aquilo que não conhecemos. Então vamos ver coisas práticas que acontecem constantemente conosco. Nós gostamos de reclamar muito das pessoas que estão no nosso convívio. Será que convivemos com pessoas perfeitas? Jesus nunca afastou dos seus discípulos. Ele tinha certeza que todos ali iriam melhorar. Judas traiu, Pedro negou por 3 vezes. Foi recompensado com ingratidão. A queda de hoje é para vencer o momento de amanhã. Todos nós
cometemos erros. Temos necessidade de misericórdia. Por isso que tem a frase: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não é a ausência de algo que vai nos mostrar a humildade. Precisamos aprender a lidar com o que temos. Se não soubermos lidar com as coisas materiais, como acessar os bens espirituais? Os planos espirituais, eles não cabem na nossa mente, porque o nosso horizonte é limitado. Jesus, no momento da cruz, ele reconhece o ladrão que estava ao seu lado. Jesus olha para sua mãe e diz a ela: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Na busca da verdade, precisamos silenciar. Por isso Chico nos diz: é uma gota de verdade em um litro de amor. Todos nós temos 24 horas no nosso dia para fazermos o bem, semearmos amor. É impossível elevar espiritualmente sem a capacidade de perdoar. Quando o amor flui em nós, toda a potencialidade de vida que existe em cada um de nós vem à tona. Por isso eu estou me lembrando aqui de uma história de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele já estava no plano espiritual. E estava lá dando uma palestra, falando para muitos desencarnados, mas também falando para os desencarnados que estavam em desdobramento durante o sono. E um espírita em desdobramento diz a Bezerra de Menezes: eu não aguento mais os espíritas. Mas para falar a verdade, eu não estou me aguentando. E Bezerra de Menezes, sentindo uma sinceridade muito grande nas palavras daquele homem, perguntou a ele: mas por quê? Ele disse: sou um trabalhador espírita de uma casa, estudioso, mas ainda sou invejoso, trago maldade no meu coração, sou ciumento, nervoso, irritado, trago mágoas. Muitas vezes ainda prejudico as pessoas. Portanto, não estou preparado para esse trabalho que o Senhor me atribuiu. E Bezerra de Menezes, olhando para ele com muito carinho, disse: meu filho, eu também. Todas essas imperfeições que você está falando, eu também tenho. O espírita que estava participando ali daquela reunião, que estava em desdobramento durante o sono, ficou muito assustado com as palavras de Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes completou: mas há uma diferença, meu amigo. Antes, eu corria em direção a tudo. Eu achava correto trazer esses sentimentos comigo. Achava bom ser grosseiro, fazer mal às pessoas. Eu corria em direção dessas imperfeições. Hoje a diferença é que eu corro de todas elas. Meus amigos, olhem que grande ensinamento que essa história nos traz. Quantos de nós nos cobramos por tudo isso? E pensamos como esse espírita abriu seu coração e falou de forma sincera que era um trabalhador de uma casa e que trazia consigo todos esses sentimentos. Hoje nós já compreendemos que cada imperfeição que trazemos conosco, ela nos traz um sofrimento. Por isso que Kardec, no Livro dos Espíritos,
está lá na quarta parte, nas esperanças e consolações, que está no capítulo Penas e Gozos Futuros. Ele nos ensina que o número de imperfeições que trazemos conosco representa o número de sofrimentos que certamente iremos passar por eles. Vocês querem ver um exemplo prático? A raiva, a ira é um sentimento presente em quase todos os seres. Passamos por momentos em que a raiva é presente em nossas vidas. E se nós não tivermos controle, podemos acessar momentos dessa encarnação ou de outras que achávamos correto sermos agressivos. E às vezes ainda falávamos assim. Ou hoje falamos: "Ah, mas eu sou muito sincera. As coisas para mim têm que ser resolvidas ali na hora." Isso é manifestação do nosso orgulho, da nossa vaidade. Vocês estão entendendo, meus amigos, a bênção do trabalho em nossas vidas? Porque nos ensina a vigilância. Chico nos dizia: eu sou uma lesma que sempre rasteja, mas para frente. E essa frase do Chico nos faz refletir. Quantos de nós estamos rastejando em círculo? Aqui podemos entender porque Jesus escolheu Simão Pedro para ser o líder do colégio apostólico. Simão Pedro era um homem nervoso, bravo, machista. Nós podemos ver que ele não aceitou Maria de Magdala, depois de convertida, para trabalhar com ele na casa do caminho. Jesus não escolheu trabalhadores perfeitos para caminhar com ele. Tudo foi construção. E a nossa vida não vai ser diferente dessa história. Estamos todo dia construindo a nossa caminhada. Mas para isso é necessário buscarmos respostas para algumas indagações. Como será a minha prestação de contas com o plano espiritual? Como está a minha qualidade nas ações, nas minhas atitudes? Para essa resposta, basta sabermos. O plano espiritual executa através das mãos de cada um de nós. Só que de forma muito sutil. Todos nós estamos recebendo os chamados a todo instante para a nossa melhoria. E outro ponto importante, todos nós queremos que a espiritualidade nos guie, mas nós não largamos a mão do volante. Estamos no controle o tempo todo. E se trazemos conosco uma ânsia de querer controlar tudo, não deixando espaço para a espiritualidade agir, como isso pode acontecer? Nosso maior aprendizado hoje: aprender a servir e passar, sem controle, sem apego, porque o Cristo age em tudo, em todos. Por isso, nós vamos concluir o nosso estudo de hoje com uma frase que eu acho lindo de um poema. Se queres viver à luz do espiritismo cristão, guarda o discípulo amado no templo do coração. Imita o seu sacrifício nas oficinas de luz, praticando os ensinamentos
do Evangelho de Jesus. Que Jesus nos abençoe e continue sendo sempre uma luz a iluminar os nossos caminhos. Muita paz a todos.